porque em tempos e épocas, muitos já fizeram essa pergunta e até hoje homens e mulheres fazem: será que anjos existem? Será que são reais? Ou será que apenas está no campo da fantasia humana? O que quer dizer para ti que os anjos existem e que a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, mostra a veracidade da existência dos anjos. Quando falamos em anjos, nós não podemos esquecer que tanto o hebraico, a língua original do Antigo Testamento, como a língua grega do Novo Testamento, eles usam o mesmo significado, mensageiro. Então a palavra anjo, tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro, ou aquele que leva a mensagem de Deus para a humanidade. Então os anjos, além de trazer a mensagem falada para uma pessoa específica ou para um povo, eles também são agente da justiça divina, como aconteceu no capítulo 19 do livro do Gênesis, quando aqueles os dois anjos chegaram na casa de Ló e por meio dele houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Então os anjos são reais, eles existem. Mais uma pergunta que muitos fazem: quando os anjos foram criados? A Bíblia não dá qualquer resposta definida quanto ao tempo em que os anjos foram criados e nem se preocupa em fazê-lo. O que a Bíblia, de forma inerente, nos dá a entender, aleluia, é que os anjos foram criados por Deus num princípio remotíssimo. Quando esse princípio ninguém sabe, ninguém ainda foi capaz de descobrir. Mas no capítulo 38 do livro de Jó, do versículo de número 4 ao 7, Jó 38, do 4 ao 7, do meio do redemoinho, pergunta Jeová a Jó. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Por esse texto a gente pode compreender que os anjos foram criados antes do universo, antes da criação do céu e da terra, antes de Deus fazer todas as coisas, fazer o homem, fazer a mulher, fazer os animais, Deus fez os anjos. Então eu estou dizendo que os anjos eles foram testemunha da criação de Deus. Eles viram quando Deus fez os céus e fez a terra. Então os anjos são testemunha. Outra coisa importante é a questão do número de anjos. São poucos, são muito. Em Hebreus 12, 22, os anjos eles são indicados como uma companhia inumerável, literalmente miriade. Então há um número que nós não podemos contar. Em alguns textos, como em Apocalipse, como em Salmo, ele fala de milhares de milhares, sabe? Então são muito, é uma numeração muito grande. Outra coisa importante, quando a Bíblia fala que eles são um grupo ou uma companhia, é porque eles não podem ser classificados como uma raça. Por quê, pastor? Porque eles não se reproduzem. Mas esse assunto eu vou deixar para a segunda aula, porque é algo mais importante. E eu acredito que você vai querer saber esse assunto de Isaías capítulo 6, do versículo 2, quando Isaías tem aquela visão e ele vê serafins acima do trono. Isaías começa a relatar e dizer que com duas asas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés e com duas eles voavam. Para nós entendermos esse texto, nós vamos precisar compreender uma coisa: os anjos, eles são seres espirituais, eles não têm corpos físicos, eles não têm carne, eles não têm ossos, eles não têm pernas, eles não têm braço, eles são seres espirituais invisíveis. Então, quando Isaías
ele fala dessas 3 referências das asas, que cada serafim tinha 6 asas. Ele está falando que quando os serafins cobriam o rosto com 2 asas, está falando de santidade, porque ele estava diante de Deus e ninguém pode ver Deus, ninguém, a não ser o próprio Filho. Então ele viu os anjos cobrindo o rosto, porque estava na presença de Deus. As outras 2 asas cobriam os pés, porque os pés fala de respeito, fala de referência a Deus. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes diz: guarda os teus pés quando entrares na presença, na casa do Senhor, ou na presença do Senhor. Então, os pés fala de referência, fala de santidade também. E ele diz que com 2 asas eles voavam. As asas abertas fala de proteção, como os querubins que estão na tampa da Arca da Aliança, com as suas asas abertas, guardando. Por isso que algum texto, a Bíblia nos mostra que nós precisamos se abrigar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Então os anjos não têm asas, eles não têm corpos físicos. Aí você vai me perguntar e vai me questionar e dizer: pastor, e aqueles 2 anjos que vieram na casa de Ló e que os homens se apaixonaram por ele, quiseram ter relação com eles, não eram 2 anjos cheios de poder, formosos? Sim. Quando os anjos eles se materializam em forma de homem, o nome teológico dado é angelofania, que é uma forma de materialização do anjo. Então ele se transforma em homem para executar uma justiça divina sobre a humanidade. E naquele dia a justiça veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então toda vez que os anjos vieram em forma de homem, é chamado de angelofania, que é a aparência humana. É igual você dizer que Deus tem braço, tem perna, tem olhos, porque no capítulo 59 de Isaías, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Então Deus também é espírito, é invisível, Deus não tem corpo físico. E por que o texto está dizendo que Deus tem mão? A palavra usada na teologia é chamado de antropomorfismo, formas humanas dadas a Deus, porque o autor não está falando para Deus, o autor está falando para outra pessoa, um humano falando para outro humano, mas não cabe nós entrar nesse assunto agora. Então nós entendemos hoje a terminologia da palavra anjo. Segundo, quando eles foram criados, e nós entendemos que os anjos eles não têm corpos físicos. Acredito eu que você possa perguntar, possa questionar. Então se inscreva aí no nosso canal no YouTube, Pastor Marcelo Félix, e no Facebook, Marcelo Félix. Então você pode entrar, se inscrever e fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, e nós seremos abençoados pelo